Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com RH. Hoje nós temos uma das coautoras do livro Empresas e Líderes, Segredos de CI. Como construir um ambiente inspirador, colaborativo e inclusivo. Seja muito bem-vinda, Pamela. Olá, Flávia. Olá, Gabriele. É um prazer realmente estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para responder as perguntas que vocês estiverem aí para direcionar a minha pessoa. Muito bom. Tudo bem, meninas? É um prazer enorme estarmos reunidos novamente, hoje com a nossa querida Pamela, que vai trazer para a gente aí várias informações sobre a página dela do livro, sobre o que ela colocou para a gente ali no livro. E, Pamela, eu já vou começar a disparar, fazer uma pergunta para ti, que eu vi ali no livro o que tu iniciou ali. Claro que a gente não vai falar muita coisa, né? Porque o livro o pessoal tem que ir lá dar uma olhada, ver como ficou o livro. Mas eu comecei a ler ali a tua parte do livro e eu achei uma frase que eu até anotei aqui, que me perdoe, eu vou ter que falar isso daí, que eu acho que vai bater muito no que tu colocou no livro. Eu vou até ler um pouquinho aqui, ó. Florescer em jardim de desafios requer mais que um solo fértil. Necessita de compreensão, cuidado com cada raiz e cada folha. Eu achei assim de Poético. uma importância tão linda para a vida, para as empresas, para um profissional que vai começar. Eu achei incrível o que você escreveu aqui. O que você diz para a gente, Pamela? Ah, que ótimo, com certeza, né? Inclusive até o título do meu livro, né? Onde eu falo que, além dos números, revelando, né, o coração das PMEs através do comportamento organizacional, né? Uhum. Justamente, primeiro eu tenho que começar a contar o que me inspirou de fato a escrever sobre essa temática, né? Então, a minha inspiração ela veio a partir de uma experiência pessoal, né, que mudou a minha visão de gestão empresarial. Eu tinha um perfil realmente que eu acreditava muito em números, né, que as pessoas elas tinham que produzir, elas eram apenas números. E ao longo da minha carreira, né, eu já estou 16 anos, um pouco mais de 16 anos atuando dentro da área de RH, eu comecei a perceber que as empresas precisam fazer o inverso, né? E aí, justamente, eu falei, poxa, esse é um tema que eu quero trazer porque é uma vivência minha, uma vivência pessoal que eu trouxe para o profissional, que Uhum. muitas vezes o empresário, ele tem muito isso na mente dele, de que as pessoas são apenas uns números. Então, se hoje a minha empresa não está dando lucro, eu vou simplesmente cortar gastos, e esse cortar gastos significa, de fato, dispensar pessoas, né? E muitas vezes a gente esquece que quem produz para nós e quem vai gerar resultados é as pessoas. Então, nada mais é que o coração são as pessoas, e são as pessoas que são responsáveis por transformar as organizações, em trazer resultados, em trazer produtividade, né? E muitas vezes a gente só pensa em números, né? Financeiro, e não estou dizendo que isso não é importante, né? E falando um pouquinho de pequenas e médias empresas, hoje pequenas e médias empresas representam ali 27% do nosso PIB, né? Outra coisa. São 52% da força de trabalho. Então, são essas empresas que pagam 40% ali das remunerações que são pagas a nível Brasil. Então, e muitas vezes as pessoas realmente têm essa visão, né, de que as pessoas são apenas números, mas a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque a gente hoje vive numa sociedade onde a tecnologia ela está cada vez avançando mais, hoje a gente tem inteligência artificial e eu fico realmente um pouco preocupada com tudo isso, porque nós, como seres humanos, nós não podemos perder as nossas competências socioemocionais, aquilo que nos difere de uma máquina. Então, esse debate que nós estamos tendo aqui, essa discussão, esse bate-papo, com toda certeza, uma inteligência artificial, ela não Não. conseguiria ter. Então, por isso que eu trouxe esse tema, porque principalmente eu trago situações
que são os pilares da empresa, que é o que a gente chama de cultura organizacional. E esse é um ponto extremamente importante, porque muito se vê, principalmente em pequenas e médias empresas, que as pessoas realmente não pensam muito nisso, em construir realmente uma cultura forte, uma cultura que vai ser o alicerce, né? O vergalhão, o cimento, o alicerce, para que essa empresa ela possa produzir e ela possa crescer e ter sucesso a médio e longo prazo. Justamente muitas empresas pequenas e médias pensam apenas no curto prazo, mas não pensam lá no médio e longo prazo. E não tem como nós falarmos de negócios sem falar de pessoas, né? Os nossos colaboradores são pessoas, os nossos clientes são pessoas, então se nós não entendemos de pessoas, nós não entendemos de negócios. E aí, realmente, isso me inspirou, né? Por essa experiência, realmente, eu tinha uma visão completamente, acho que de pragmática. Eu tenho um perfil bastante pragmático, né? Eu sou uma executora dentro do perfil DISC e eu enxergava muito isso, assim. E aí, o tempo foi passando, as experiências, né? E eu realmente falei, poxa, não é assim que as coisas funcionam. E aí realmente despertou realmente esse interesse, né, de trazer isso, de trazer uma luz, de trazer uma solução. Então, dentro do livro ali, eu trago várias estratégias que é copia e cola, vamos dizer assim. Então, são coisas muito simples para que qualquer empresário, para qualquer gestor, para qualquer líder, para qualquer profissional de RH possa implementar isso nas suas pequenas e médias empresas e também grandes também, porque a gente está falando realmente de estratégias que podem ser aplicadas ali, indiferente de que tipo de negócio e tamanho de empresa também, né? Com certeza. Achei bem interessante o seu título, Pamela, porque falar é importante a gente falar sobre as pequenas e médias empresas, que é o que mais cresce aqui no Brasil realmente. E geralmente eles não dão tanta importância para essa parte cultural, né? Para essa parte da cultura organizacional. O que é super importante também. Eu achei bem interessante o seu tema, porque nele você aborda também a questão da liderança, né? A questão de como que a empresa de pequeno e médio porte pode implementar isso na sua gestão, né, Flávia? É muito interessante, né? É interessante que todos os temas do livro, ele, resumidamente, ele chega num ponto. E cada um vai falar um pouquinho, né, disso aí. Essas informações que a Pamela trouxe para a gente é muito importante. É muito importante porque hoje muitos empresários acham, né? A gente até falou do tema da Gabriele. A minha empresa tem 30 pessoas que trabalham, eu não preciso fazer uma reunião. Eu não preciso dar treinamento, porque são poucas pessoas, eu consigo conversar com elas. E não é dessa forma que funciona. Tem que ter uma cultura. Não importa se tem 5, se tem 10, se tem 300, se tem 400 colaboradores ali, são pessoas. E pessoas hoje tem um tema, né, grande, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não, não vai substituir. Se você não ter aquelas pessoas que vão saber administrar aquilo ali, como é que vai ficar, né? Então, é esse ponto, né, Pamela? Exatamente, e isso realmente é uma preocupação, né? Eu sempre falo que a cultura, ela vai ser a base, ela vai ser o que vai solidificar o teu negócio. Então, se você não tem uma identidade, muitas vezes a gente na consultoria, a gente se pega muito, muitas vezes que a empresa ela não definiu nem qual é a sua missão, a sua visão e os seus valores. E quando a gente fala em cultura, a gente está falando dos valores da empresa. Então, os valores, ele vai moldar, inclusive, quem eu vou contratar para trabalhar dentro da minha empresa, independente se tem um colaborador, se tem 5, se tem 10, se tem 100, se tem 1000. Então, eu vejo muito isso, principalmente em pequenas e médias empresas, né? Essa falta de identidade, de fato, né? E a cultura é muito isso, é identidade, é aquilo que você vai ter que nutrir todos os dias. Então, é como você passar ali por um processo de reeducação alimentar. Por exemplo, você vai ter que se disciplinar todos os dias. Não é só um dia, hoje eu não vou comer um doce, mas amanhã, ao contrário, eu vou comer
uma caixa de bombom todo. Né? Uhum. Então, só estou trazendo realmente um exemplo assim que muitas vezes a gente faz, que a gente acha que é só um dia que a gente faz e os Uhum. outros dias, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Exato. mais ou menos assim. Exatamente. Exatamente E, isso. e aí as pessoas, elas começam a ter vários problemas, né? Exato. Então, às vezes você contrata mal, porque você não definiu isso, a sua empresa ela não tem uma identidade, né? É assim, deixa a vida me levar, vamos colocar aqui, vamos ver como é que dá, e aí as coisas realmente elas vão Não começar. não Sim. consegue desenvolver as pessoas Uhum. também dentro da empresa, porque você não tem um planejamento, você não tem os valores daquela empresa. E é Exatamente. muito importante porque isso acaba passando para o seu cliente, né? Uhum. Essa visão acaba passando para o seu cliente. E me diz E uma afeta, coisa, né? com certeza, né, Flávia? Me diz uma coisa, Uhum. Pamela, que conselhos você daria para os líderes que querem implementar um comportamento organizacional mais sustentável? Bom, eu diria que a gente vai bater na tecla mais uma vez da cultura, né? Então, o Uhum. que que eu acredito? Eu acredito muito na cultura do feedback. Por Uhum, quê? O que que é a cultura do feedback, né? A cultura do feedback é você estabelecer um ambiente de trabalho onde as pessoas elas se sintam confortáveis em se comunicarem, primeiramente, né? Então, você tem que estimular isso e você também fazer a sua parte no sentido de que, poxa, se eu tenho uma pessoa que está sob a minha liderança, eu, como líder, eu tenho a obrigação de me comunicar com você e informar como é que está indo o seu desempenho. O que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que melhorar, né? uhum, Então, a gente precisa, de fato, começar a pensar muito nisso, nesse feedback que seja constante, que seja construtivo, que volto a falar como o exemplo que eu dei da dieta antes, não é só hoje. Eu Uhum. preciso emagrecer 3 quilos, então 3 dias eu vou ficar sem comer. uhum, Só que os outros dias? Então a gente precisa realmente pensar muito nisso, manter esses colaboradores alinhados, motivados, e o pilar sempre vai ser a cultura organizacional. Então, se eu não comunico, se eu acho que a pessoa, por, sei lá, o que ela acha, se ela tá indo bem, se ela tá indo mal, eu vou conseguir fazer uma gestão, essa pessoa vai entender o que uhum, de fato eu preciso. As pessoas, elas são seres únicos, elas são pessoas com características completamente diferentes. Nós estamos aqui em 3 pessoas, cada uma de nós tem umas características diferentes. E quando eu falo características, eu estou falando de habilidades, de competências, de atitudes. Então, eu preciso moldar essa pessoa para a minha cultura. E se eu não informo, se eu não dou feedback de como essa pessoa está se comportando, e aí a gente entra dentro também da questão do comportamento organizacional, que é tanto o indivíduo quanto o grupo, quanto a equipe, eu automaticamente eu estou negando isso e eu vou ter problemas. Você está Principalmente vai travando. começar. Exatamente. Principalmente vai começar os ruídos na comunicação, vai começar a famosa rádio peão, Hum. vai começar grande aquele problema. diz que me diz que, Aham, né? Então, muitos pontos, porque simplesmente como dono, como líder, como profissional de RH, eu simplesmente não fiz o básico, que é Sim. fornecer feedback, é dar um retorno, como é que eu estou indo, o que que eu faço primeiro, né? Então, dentro do momento ali, quando a pessoa chega na empresa, todo o processo de integração ou onboard, cada um chama de um jeito, uhum, mas é Uhum. extremamente importante, porque ali você vai falar quais são as regras da empresa, qual que é a cultura da empresa, o que que vocês permitem, o que vocês não permitem. Só que isso precisa ser mantido, né? E as uhum, pessoas precisam saber como elas estão indo, não simplesmente ficar subentendido, né? Deixa Sim. assim estar subentendido. Realmente as coisas não vão acontecer e aí isso vai acabar levando a muitos outros problemas, com né? O certeza. segundo ponto que eu também destaco é investir no desenvolvimento individual. Sim. Hoje, como eu comentei, todos nós somos pessoas únicas. Nós não somos iguais, nós não temos as mesmas habilidades, as mesmas competências, as Uhum, mesmas atitudes. Então, automaticamente, quando eu vou querer desenvolver uma pessoa,
eu preciso tratá-la no seu individual. Eu não posso pegar a média, pronto, a média é essa e pronto. Vou colocar todo mundo dentro de uma caixinha. As coisas não funcionam assim, né? Muitas vezes a pessoa não tem tanta habilidade de comunicação e ela trabalha dentro de uma área comercial. Então é extremamente importante que ela se desenvolva a parte de comunicação. Ao contrário de uma pessoa que trabalha na área financeira e precisa realmente ter um conhecimento muito grande em Excel ali avançado, fazer tabelas PROC-V. Então, você acha que aquele colaborador que é o teu comercial, que é aquela pessoa que persuade ali em cima dos seus clientes para poder fazer as vendas, ele vai desenvolver essa mesma competência? Não vai. Então, é muito importante que as empresas, sejam elas do tamanho que forem, que de fato desenvolvam planos de desenvolvimento personalizados de acordo com cada colaborador, focando ali realmente nas suas habilidades, nos seus gaps, no que precisa ser desenvolvido, as suas aspirações, o que essa pessoa quer. Será que realmente essa pessoa que foi contratada, realmente ela foi contratada para a posição certa mesmo? Eu vejo muito pessoal focando muito em competências técnicas, mas estão esquecendo das comportamentais. E aí, quando na hora de demitir, você demite por comportamento, porque a parte técnica você ensina, né? Então, isso é um ponto muito importante também. Outro ponto muito importante, né, que eu até comentei ali no início da minha fala, é ter uma comunicação aberta. Andando pelas empresas, eu vejo muito medo que as pessoas têm de exporem suas ideias, de darem sugestões. Porque muitas vezes a rispidez ali daquela pessoa que está naquela posição não permite que as pessoas cheguem até o líder, por exemplo, para poder externalizar ali o que está sentindo. Ou muitas vezes essa pessoa tem uma sugestão que pode ser até uma ideia inovadora para resolver um problema da empresa, só que não existe essa abertura, porque volto, se você não dá feedback, como é que você sinaliza para que as pessoas tenham abertura até você? Então, esse é um ponto muito importante, né? Outro ponto extremamente importante, ter uma liderança inclusiva, não exclusiva. O que eu falo isso? Vejo muito também em pequenas e médias empresas, eu não fui com a cara da pessoa. Então, automaticamente, essa pessoa, eu vou colocar ela em situações realmente bem desafiadoras e eu não vou incluir ela em nada. Por exemplo, eu estou combinando de fazer uma festa, uma confraternização, e simplesmente porque eu não tenho afinidade com aquela pessoa, simplesmente eu não vou. Isso, eu vou excluir ela. E não, nós precisamos envolver todos os nossos colaboradores, tanto nas decisões, quanto ali na valorização das suas contribuições, porque, como eu volto a dizer, cada pessoa é única e especial e precisa ser tratada no seu individual. E o último ponto que eu também destaco, inclusive no meu capítulo, eu falo sobre promover o bem-estar. Hoje, até trago alguns dados para você. Hoje, 61% dos brasileiros eles afirmam que o estresse no trabalho já prejudicou a sua saúde mental. Então, isso é muito grave, é mais de 50%. Verdade. Exatamente. E por quê? Porque justamente quando eu não dou feedback, quando eu não comunico, quando eu não trato o colaborador no individual, quando eu não tenho uma comunicação aberta, o que eu estou resumindo? Eu estou dentro de um ambiente completamente tóxico, né? E pessoas em ambientes assim, elas não se desenvolvem, elas adoecem, né? Então, incentivar realmente que tenha realmente uma abertura para que a pessoa traga sugestões, ideias, né? Criar programas ali que possam melhorar. A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho existe pressão, é super normal isso, mas como que nós vamos lidar com isso? Como eu vou comunicar isso? Será que eu, como líder, eu vou, por exemplo, eu recebi uma ordem do meu diretor. E aí, do mesma pancada que eu levei do meu diretor, eu chego para minha equipe e daquela mesma forma eu me comunico. O que aquelas pessoas vão sentir? Então, eu, como líder, eu tenho que filtrar, eu tenho que ir lá no meu cantinho, voltar a me realinhar para que a informação não seja dada como
algo que as pessoas muitas vezes não estão Sim. preparadas. E as pessoas no nível operacional, elas não têm o mesmo nível de maturidade da que a pessoa que está no nível tático, que é o líder ali, muitas vezes, o supervisor, o coordenador, o gerente. Então, Uhum. as pessoas precisam compreender, as empresas precisam compreender que existe uma estrutura e que tudo isso vai mudar o comportamento organizacional, como as pessoas agem, como as pessoas interagem, seja no seu individual, seja em grupo ou dentro da equipe de Uhum. trabalho. Então é muito importante que a empresa ela construa um ambiente saudável. E Sim, quando você faz tudo isso, você consegue realmente as pessoas entenderem quando a situação ela é delicada e que precisa de atenção, mas não quando é algo que é importante, mas não precisa ter toda aquela atenção, né? E assim a gente Uhum. vai realmente moldando as pessoas, porque Com as certeza. pessoas, elas precisam ser treinadas, desenvolvidas e cuidadas, né? E muitas vezes as empresas, elas se perdem justamente nesses pontos, né? São pontos muito importantes, né, Pamela? Você falando isso faz com que as pessoas, os empresários pensem um pouquinho hoje, né? Vou cuidar um pouquinho mais do meu pessoal ali, né? Ô, Pamela, fala Exatamente. pra gente ali um pouquinho sobre uma experiência profissional ou pessoal, né, tua, que ilustra um pouquinho sobre esse tema, né? E o E porquê que você escolheu a carreira de RH, assim, porque a gente é, sabe que é bem desafiador, né? sim, não é fácil, né, Maravilha. Pamela? Não, não, não. Não é para qualquer um, não, gente. Tem que Sim. ter realmente uma resiliência muito grande. Eu falo que eu gosto muito do termo de antifragilidade, porque a gente precisa ter muito esses recursos, porque muitas vezes o RH, ele é a última pessoa vista dentro da empresa. Uhum. Ele é muitas vezes visto como a pessoa que vai resolver todos os problemas da empresa. E Com não é bem certeza. assim que funciona, né? Eu vejo muitas pessoas falando de cultura. Ah, é o RH que precisa disseminar a cultura. E não. É a empresa como É um o todo, conjunto. começando pela autogestão. Exatamente, exatamente, né? Então, realmente é um desafio bem grande, né? Vou começar a falar então um pouquinho ali da minha experiência, né? Então, a minha experiência como RH começou há muitos anos atrás, quando eu ainda era estagiária. Eu comecei a trabalhar numa empresa onde, inicialmente, eu trabalhava com atendimento ao público. Uhum. E eu sempre gostava muito de trabalhar e entender as pessoas, o comportamento, as dinâmicas das pessoas no trabalho. E eu era muito observadora, eu não era essa pessoa falante como vocês estão me vendo aqui. Eu era uma Uhum. pessoa com um perfil mais quieta de fato, tá? Então foi os anos que foram realmente trazendo essa mudança ali, essas novas habilidades. Aham. Então eu observava muito as pessoas e eu ficava com muito curiosidade de conhecer mais sobre o assunto, né? Uhum. E de fato, eu comecei a estudar sobre psicologia, comportamento organizacional, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, né? A minha mãe, infelizmente, passou por um processo depressivo muito sério e eu, de certa forma, queria ajudar ela de algum jeito. Então, eu ia na biblioteca, né? Muitos anos atrás, não tinha redes sociais e nada. E eu ia na biblioteca, pegava aqueles livros técnicos realmente de psicologia e começava a ler, porque de certa forma eu queria ajudar ela de alguma forma, não sabia como, mas eu via ela muito mal, assim, né? E era só eu e ela, né? O meu pai na época viajava muito, então eu ficava com medo que eu ia perder minha mãe, assim, né? E aí eu comecei a estudar. E aí eu tinha certeza que uma coisa que eu queria era trabalhar com pessoas. Isso era uma certeza que eu tinha. E aí veio realmente essa experiência. Eu comecei a estagiar dentro da área, ainda na época era departamento pessoal, então aquelas folhas pontos, laranjinha, que a gente tinha que calcular. Então começou bem isso. E ali realmente eu fui construindo a minha carreira, né? Passei por grandes empresas, por empresas de pequeno porte, grande porte. Eu entendi que toda a construção que eu tinha feito dentro da minha carreira, eu poderia estar ajudando mais empresas. E aí, realmente, eu tomei a decisão de me desligar do meio corporativo e realmente me dedicar a essa profissão de consultora, né? Então, hoje, meu foco principalmente são pequenas e médias empresas, né? E aí, contando já um caso recente, né, de uma empresa que eu atendi, né? Eu fui contratada, então, para poder prestar consultoria para uma média empresa. Ela era do setor varejista, né? E essa empresa, ela estava com altos níveis de rotatividade e baixo engajamento.
assim, de a empresa simplesmente, a gente não consegue, Pamela, a gente não consegue contratar, a gente não consegue reter as pessoas, enfim, nada acontece aqui e assim, tá prejudicando a nossa operação. Ou seja, eu tô vendendo menos, porque as pessoas não atendem bem o meu cliente e a gente sabe que tudo isso vai respingar justamente nisso, né? Sim. Então, a gente começou um trabalho, né? Eu fiz toda uma análise, todo um mapeamento organizacional, Uhum. né? A gente identificou todos os gaps, todos os pontos que precisavam ser trabalhados. Em conjunto com a diretoria da empresa, com as lideranças, nós começamos realmente a implementar uma série de ações, né? Porque todo mundo fala, e aí o que que faz primeiro? São várias frentes que você precisa abrir. Então, a gente começou a implementar realmente programas onde a gente começou a disseminar mais essa questão da cultura do feedback contínuo. A gente começou a contratar pessoas com maior aderência aos valores da empresa, né? Pensando na individualidade ali de cada gestor, porque cada gestor também tem uma forma de se posicionar, de pensar. Então a gente começou a estruturar tudo isso, a gente fez um mapeamento comportamental também dessas lideranças. Então a gente começou bem do começo mesmo, né? Então começamos a implementar essas ações, né? Implementar esse rodízio de feedback. A empresa ela tinha um modelo de avaliação por desempenho, mas basicamente só existia no boca a boca, né? E as coisas realmente não aconteciam, não rodavam, né? E a gente, com isso, começou a tratar as pessoas no seu individual. Então, a gente começou a fazer uma personalização desses planos de desenvolvimento individual, né? E aí, realmente, foi um trabalho, assim, bem árduo, foi 6 meses de muito trabalho, de muito acompanhamento, né? De treinar individualmente essas lideranças, um a um. Mas, em 6 meses, a gente já começou a colher os frutos. Coisa Então, boa. exatamente. Então, a gente fez toda a medição, eu acho que isso é um ponto que até eu deixo de contribuição para os RHs, eu vejo muito o RH que eu chamo de RH emocionado, onde muitas vezes eles pensam, que muitas vezes, exatamente, muitas vezes eles pensam que é somente ação de endomarketing, que é dar mimos, e não medem isso, não sabe se é isso mesmo que as pessoas querem. Então, Não a é gente só isso, né? exatamente, exatamente. Não é só isso. Eu Só acho que isso é uma parte, mas não é só Uhum. isso. Então, nós, como profissionais de RH, nós temos que ser profissionais que tragam indicadores, que meçam as coisas, que demonstrem em gráficos e informações financeiras também, porque eu acho que é muito isso, assim, o empresário, na verdade, muitos falam dos empresários, mas muitas vezes o RH ele também não faz o papel dele como Uhum. RH. Então fica tudo muito subjetivo e o que é subjetivo não é importante. Então, quando a gente faz isso, a gente faz essas métricas como a gente fez nesse projeto, a gente mostrou para a empresa que estava dando um retorno, que a gente conseguiu Com diminuir certeza. 30%, gente, Nossa, 30% na rotatividade. que É, resultado. o segmento varejista é um segmento que existe altos níveis de turnover. É muito alto mesmo, né? Então, qualquer ação que você faz e que você faz ali, essa constância, Uhum. você consegue ter um ótimo resultado. E isso vai sobrar dinheiro no caixa da empresa. Então, a gente, como RH, a gente tem que ter uma visão sistêmica do negócio. Eu preciso entender o negócio do meu cliente. Quando eu vou para uma consultoria, eu quero entender os detalhes do meu cliente. Qual que é o negócio dele, o que que ele faz. Então, eu tenho que me Uhum. incorporar nisso. Não só pensar em ai, as pessoas, eu vou fazer um brindezinho aqui, porque eu Uhum. acho que vai motivar as pessoas. E muitas vezes já aconteceu de eu ver empresas darem um bombom para a pessoa e a pessoa, nossa, melhor não tivesse me dado nada do que me dar um bombom, por exemplo, né? Verdade. Então, exatamente. Então, não é só a ação, é uma ação pontual. É um todo, né? Muitas vezes, né, Exatamente. Pamela, um Uhum. feedback, um elogio pelo seu trabalho vale muito mais a pena do que dar um bombom no feriado para aquele colaborador, né? A gente Sim. vê, na verdade, um pouco de infantilidade também, né, por parte dos gestores e dessa estratégia que
não faz diferença alguma na vida daquele colaborador. É muito mais importante que a empresa faça um planejamento de carreira, né? Que tenha ali um planejamento de carreira para cada colaborador, de progressão, né? De promoção, para mostrar mesmo que aquele colaborador faz parte daquela empresa. É importante, é um eixo junto, né? Com certeza. Com certeza. E é extremamente importante porque vocês tocaram realmente num assunto onde muitas vezes o que eu vejo, né? Eu vejo que muitas vezes o empresário, muitas vezes ele contrata ou faz essa, como é que eu vou dizer? Promove uma pessoa que muitas vezes ela é tecnicamente muito boa, mas como líder ela não está preparada ainda. Com certeza. Então, o que nós vamos gerar nessas pessoas? Essas pessoas, essa pessoa não tem preparo, essa pessoa não sabe comunicar, a pessoa não sabe informar, a pessoa não sabe. Exato, a pessoa não sabe lidar, cada pessoa tem um perfil. Por exemplo, né, Gabriele, você comentou sobre uma ação esporádica. Então, a gente, como líder, a gente precisa conhecer o nosso liderado. Com certeza. Né? A gente precisa. Será que o que motiva a Gabriele? Será que a Gabriele ela se motiva por um elogio? Será que a Flávia ela se motiva por dinheiro? Então eu preciso, como líder, eu preciso saber isso, porque o meu estímulo, né? Você tem que conhecer a tua equipe para que você possa também retornar com eles, para que você possa tê-los junto. É exatamente isso que você falou. Não é só quero uma equipe cheia que fique e trabalhe comigo por 15 anos. Eu quero uma equipe participativa. É isso que eu preciso para ter a minha equipe engajada no todo. É isso, né? Exatamente. Pamela, nós estamos encerrando aqui. Você quer deixar um recado para o pessoal? Como é que eles podem adquirir o seu livro? Suas redes sociais a gente vai estar deixando no final também desse vídeo. Perfeito. Bom, então eu convido a todos vocês que estão nos acompanhando para que vocês realmente adquiram o nosso livro, né? Nós temos a versão tanto livro digital como o livro impresso, né? Eu vou deixar inclusive um cupom de desconto, vou deixar aqui no link para que vocês possam adquirir, para que vocês incentivem esse projeto, né? Eu acho que a forma como está de uma forma muito simples, muito didática e de fácil aplicação, né? Todos nós aqui temos nossos contatos, inclusive dentro dos livros, então qualquer dúvida, qualquer suporte que as pessoas que estarem adquirindo podem entrar em contato comigo, nos ajude, vamos fazer uma corrente, vamos mudar os ambientes das empresas, né? Para que realmente esse livro, né, Pamela? Exatamente, é através desse livro realmente que vai realmente despertar a conscientização, né? Nada mais é que isso, para que mudanças de fato venham a ocorrer dentro dos ambientes de trabalho, independente do segmento e do porte de empresa, né? Então, convido vocês a realmente incentivar esse nosso projeto, né? E, enfim, o que a gente puder estar contribuindo, a gente estará aqui à disposição, ficarão ali os nossos contatos. Enfim, a gente deseja sucesso aí para todos os empresários, líderes do Brasil e que a gente consiga ter empresas mais prósperas e mais saudáveis, né? Com certeza. Ô, Pamela, a gente agradece, né, você ter vindo compartilhar com a gente um pouco da tua história, um pouco do teu livro. Então, a gente fica muito feliz de você ter participado com a gente hoje, viu? Com certeza. Eu que agradeço. Agradeço, foi um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigada, Pamela. A gente abordou aqui alguns assuntos bem importantes e o quão é importante a gente fazer as pessoas felizes dentro do ambiente de trabalho, né? Então, você aí adquira o nosso livro e coloque em prática tudo que está no livro, sabe? É bem interessante que vocês consigam colocar em prática. Muito obrigada pela presença, por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.